pela semana que o Senhor nos concedeu, guardados e amparados por Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus amoroso, e cuida, Senhor, daqueles que realmente Te buscam e que o Senhor também tem um propósito em cada um. Obrigado, Senhor Jesus, porque temos essa oportunidade de estar aqui aprendendo a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para que possamos entender e compreender os Teus ensinos. Abençoa, Senhor Jesus, as mães, que hoje é um dia comemorado, e nós pedimos a Ti, Senhor, que estejas com cada uma delas, ó Pai, abençoando, dando forças àquelas que tenham passado por aflições, por situações, ó Pai, que sabemos que muitas estão passando. Vá de encontro a cada uma delas, ó Pai, dando conforto, dando sabedoria, discernimento, ó Pai, a cada uma delas, e que elas compreendam e entendam, Senhor, os Teus propósitos. Guarda-nos, ó Pai, no decorrer desse dia, é o que te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir lá em Mateus 11. Hoje a internet está boa? Como que ela está, Dilma? Tá boa. Hoje não intercortou nada aí. Ai, que bom. Eu vi os estudos, estava muito ruim mesmo. Dá para mal entender. E vocês perceberam que era só de vocês? Às vezes também é do Ricardo, também fica, às vezes. Às vezes, mas o seu estava ruim mesmo. Hoje não cortou nenhuma vez até agora. Não entendi. Mateus 11, a partir do 25. Viram? Sim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, quem Jesus está chamando? 25 a 27. Porque por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo que me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o revelar. Eu tenho visto muita pregação nesse versículo aqui, mas eles usam só o versículo 28, né? Porque usando só esse versículo 28, né, o que acontece? Eu faço uma descontextualização da Bíblia. Eu generalizo. Deus está chamando todo mundo que é pobre. Mais ou menos por aí a sequência. E, na verdade, não é isso que ele está falando. O texto ele está inserido dentro de um contexto histórico, teológico, da época de Jesus, relacionado à Igreja, ao Império Romano e ao governo do Império Romano que estava governando em Israel. Tinha a província, né? Herodes era uma espécie de governo sumo ali, e Pilatos sobre Israel. Então, eu tinha uma sequência do império lá de região. É como aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Sorocaba é uma região do estado, né? Então, eu tenho um centro aqui onde distribui medicamento, é uma instância administrativa do estado, né? Bauru é outra instância, e assim por diante. Ribeirão Preto é outra instância. Eu tenho aqueles municípios menores ali, administrados por estes centros, né? Era a mesma coisa. O que ocorre com isso? Ocorre que, espiritualmente, aquele povo estava muito, muito mesmo oprimido. Então, nos dias atuais, o que mais está distante de nossos olhos, né, ou mais perto de nossos olhos, é a opressão exercida sobre as pessoas.
exemplos comuns, né, de opressão: fome, economia, consumismo, TV, né, TV espiritual, são esses pregadores aí, né? Então, a opressão toda naquela época, né, como nos dias de hoje, também é exercida pelo pecado. Todas essas coisas que eu falei com vocês até agora, o pecado está presente, pecado original e subsequentes. Eu tive fazendo uma pesquisa e uma estatística esses dias aí, e a riqueza do mundo se concentra em 10% das pessoas. Esses são os bilionários, são os que comandam o mundo, né? São aqueles que ditam normas para não, por aí. Depois eu tenho ricos, 20%. Então, aí eu tenho 30% da população já abastada, né? Não superabastada, mas estão inclusos no mesmo bloco. Estes ricos, eles apoiam os bilionários. Aí eu tenho aqueles de classe média alta, baixa e tal, que vêm, né? Em torno de 20%, 30%. E pobreza extrema, e não crescendo muito rápido, eu tenho 25%. Quando falo em pobreza extrema, são pessoas que estão passando fome mesmo. Está entendendo? Eu pego aí Índia, África, a própria China, que é evoluída, entre aspas, né? Porque o povo é escravo e come o que eles querem. E quando eles não dão o suficiente, eles vão pegar qualquer animal. Quer matar a fome, né? Isso não é divulgado aqui no país, mas é a realidade. E depois já tem outros países da Europa aí que estão incluídos. Não eram assim, agora com a pandemia se agravou e tem mais países da Europa chamados evoluídos que estão nessa situação. No Império Romano, na época que Jesus veio, a situação não era diferente. Opressão política, religiosa, econômica, social, né, de todos os tipos. Então, o capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus é interessante. Por quê? Ele é colocado estrategicamente, na minha opinião, pelo menos pelos estudos teológicos que eu faço, como o ápice do ensinamento de Jesus. Quer dizer, ponto mais alto do ensinamento. E por quê? Porque ele nos mostra o Deus que alivia as almas oprimidas. Você está entendendo? Tudo isso que nós falamos de opressão até agora, esse Deus vem para aliviar a alma dessa opressão. Não é retirar a opressão, mas aliviar aqui, ó, no espírito, na paz, consolando, fortalecendo, entenderam? Então, o que ocorre? Se nós começarmos lá no capítulo 6, vemos a primeira exortação. Quando Jesus, depois vocês podem ler a sequência e vocês verão. Quando Jesus mostra o crente não deve estar julgando os outros. Por que eu estou falando isso? A opressão normalmente nos leva a julgar. É o governo, é o rico, é o bandido. Nós somos assim. Nós vamos logo para um julgamento. Né? Então, Jesus diz o seguinte, ó, não é essa o que vocês devem ter. Não é esse o comportamento. Então, o que nós vemos aí, né? A hipocrisia espiritual. O que é hipocrisia, Jesus, espiritual? Veja, ensina que a igreja deve orar e estar calma e quieta. Não estejais ansiosos pelo dia de amanhã, lá em Mateus 6, né? Não estejais ansiosos. Calma, você tem um futuro muito melhor, tranquilo. Em outras palavras aqui, né? Então, ele ensina a igreja a orar com calma, com confiança, com serenidade. Por quê? Porque aí ela se isenta da ansiedade.
A opressão normalmente nos traz o quê? Uma ansiedade pelo dia de amanhã. Hoje nós estamos oprimidos e a gente não vê nenhuma perspectiva política, social, econômica, de amor no mundo. E no meio disso nós estamos no mundo e Jesus diz que aqui nós passaremos por aflições, e uma delas é essa. A gente perde a calma e o dia de amanhã parece que nós queremos vivê-lo hoje e aí a ansiedade toma conta de nós e nos leva para um choque tremendo, né? No capítulo 7, né, o que ele fala? Jesus mostra que o crente não deve, já vou falando, julgar, especialmente os guias espirituais. O que acontece? Cada um deve cuidar de si mesmo. Isso é porque ele exorta que se busque uma vida de acordo com os requerimentos do reino de Deus. O que é viver uma vida de acordo com os requerimentos? Se olhar a palavra, hoje ainda eu citei aí para as mães aí o verso lá do Salmo 128, né? Quando você estuda aqueles dois salmos, e hoje é dia das mães, né? Eu tenho ali o quê? Se você olhar, não adianta o homem pôr a sentinela, não adianta o homem querer edificar se Deus não estiver ali. Não adianta comer o pão num trabalho árduo, sem descanso e tal, se Deus não estiver abençoando. Está entendendo? Então, ele mostra que nós devemos viver em harmonia com a palavra do Senhor. E nisso, na época, por exemplo, os fariseus decretavam muito jugo em nome da lei espiritual para o povo e oprimia junto com o Império Romano. Está entendendo? Era uma coisa terrível. Os próprios judeus, cobradores de impostos lá do Império Romano, né, que eram judeus, eles roubavam o imposto, oneravam. O governo decretava, olha, 10%, eles pegavam 15%, 5% eles guardavam para eles. Quer dizer, você vê a própria igreja oprimindo a igreja. Está entendendo? Então, é algo assim muito interessante. Nos dias de hoje, nós não vemos coisa diferente, não. Não vemos coisa diferente, não. Então, que se busca esta vida, né? Aí eu vou para o capítulo 8 e 9. Antes, um pouquinho, eu poderia dizer, né? Buscar essa vida, de acordo com Deus, é se abster das coisas do mundo. Eu quero fazer uma pergunta. Vocês acham que eu preciso realmente de televisão? Percebeu? Mas por que eu sou vidrado em televisão? Eu não gosto de televisão, mas a palavra eu é para cada um de nós, né? Você pega as crianças, especialmente. Você acha que nós precisamos de videogame, de jogos eletrônicos e tudo isso? O que isso faz na nossa vida? Desvia do caminho. Só isso? Não. Gastamos o dinheiro com aquilo que não é bom. Que nos traz o quê? Malefício espiritual. Perceba. Quando chega uma hora, uma situação de necessidade, aquele dinheiro que poderia ter sido guardado, o que acontece conosco nesse instante? A ansiedade vai a tudo. E agora, como é que eu vou fazer? A gente fica maluco. Nós não percebemos que nós gastamos. Eu preciso de um celular de 10 mil reais, ou de 1.500 não faz o mesmo serviço. É só ilusão. Você está entendendo? Então, você vê, eu vou me abstendo das coisas do mundo. Isso me leva ao capítulo 8 e 9, onde Jesus dá uma demonstração, né, do poder que alivia. Olha o que ele faz ali nesses capítulos, né? Eu anotei algumas coisas aqui. Curas, né? Ensina como ele cuida dos seus, apazigua a tempestade, expulsa demônios,
e traz alívio àqueles oprimidos, ressuscita, né, pessoas. Quer dizer, ele dá uma introdução de que ele expulsa demônios e ele tem uma missão de paz para nós. E nós não percebemos isso. Nós queremos o quê? Que ele faça em nós aquilo que nós queremos. E isso não é bom para nós. Eu preciso orar a Deus para que ele me dê um carro novo. Mas o que é que nós fazemos? Eu estou pretendendo trocar o meu carro. Ora por mim lá, tá, irmão? Não é exatamente assim que está a igreja. Perceba como nós estamos bem distante do parâmetro que Deus exige que nós vivamos. Né? É algo impressionante. Eu fico analisando essas coisas, eu fico assim, né? Parece que a nossa vida se resume aqui na Terra. Morreu, acabou. Nós não cremos assim, mas agimos desta forma. Perceberam? É algo impressionante. Eu fico assim, eu falo, meu Deus, como a gente é. Tem hora que eu falo, a gente é idiota mesmo, né? Então, o que acontece? No capítulo 10, Jesus mostra uma das principais funções da igreja, essa ela esqueceu. Qual é? Ela já tinha esquecido naquele tempo e agora está esquecendo de novo. Ele pega e envia os seus discípulos para fazer o quê? Ensinar a se comportarem dentro dos princípios que ele está ensinando, né? E que eles deveriam se comportar de maneira diferente diante dos homens, né? O que fazendo o quê? Ele prepara uma missão difícil, porém ele os encoraja para que essa missão seja cumprida. Hoje a igreja procura encorajar esses missionários com dinheiro. Procura encorajar por causa de obras. Não são todos. Tem alguns missionários que eles vão lá por amor a Cristo mesmo e são missionários de verdade. Mas a maioria não é. É o dinheiro, é a falta de oportunidade, é uma série de coisas que eu tenho visto. Contudo, no meio deles tem muitos missionários honestos e sinceros que merecem nosso respeito e as nossas orações. E os outros merecem a nossa oração para que sejam transformados em verdadeiros missionários. Entendeu? Então, o capítulo 11, nós vamos encontrar os discípulos de João Batista interrogando a Jesus por ordem do profeta. E ele recebe a resposta de que ele realmente, a resposta de Jesus, que ele realmente era o Messias. Que em João Batista, então, se encerrava o ministério profético no sentido de revelação direta de Deus ao povo. Agora o Filho fala através da palavra. Muda. Lá, para o povo ouvir a voz de Deus, precisaria do profeta. Depois de Jesus, para o povo ouvir a voz de Deus, precisa a palavra. Por isso ele é o Verbo encarnado. Ele é o Verbo, a última revelação, que se encerra no Apocalipse, como nós já estudamos. E, além disso, ainda ele exerce um julgamento divino nesse capítulo sobre as cidades impenitentes. Lá, ele fala de Corazim, Betsaida e Capernaum. Cita até Sodoma, né, terá menor rigor para eles, se eles tivessem ouvido o que vocês ouviram. Mas eles, a igreja fechou. Fechou porque ela queria o quê? As coisas humanas. A libertação do Império Romano,
a libertação dos fariseus. Ela queria viver naquela vida regalando, mas só que Deus ficaria esquecido, como ficou no Velho Testamento, quando foram para o cativeiro. Estão percebendo? Nós queremos isso. Ah, Deus tem que me dar uma vida melhor. Que é isso? Eu não sou filho dele. Perceberam? Deus é amor. Ninguém quer ouvir da justiça. Ninguém quer saber que no mundo nós passamos por atribulações. Ninguém quer saber que nós não somos do mundo, apesar de estarmos no mundo. Nós queremos as coisas do mundo mesmo. Essa é a grande realidade. Então, o texto que nós acabamos de ler, né? O que é que ele faz? Primeira coisa, Jesus rende graças ao Pai, né? É interessante. Graças te dou ao Pai, né? É importante isso nós guardarmos aqui para a sequência de estudo. Aí ele fala uma coisa interessante, deixa de lado os sábios e entendidos. Os sábios eram aqueles que tinham a erudição, né, do Velho Testamento, ou das coisas seculares, ou das filosofias gregas, né, das coisas de Platão, aquela coisa toda lá. Eram esses, né? Os babilônicos. Roma era a sabedoria na época, apesar de um Senado totalmente corrompido, de uma coisa totalmente desastrosa, como eu falo no vídeo lá, moralmente falando, né? Uma coisa terrível. Então, Jesus vem revelar aqui quem são os oprimidos, né? E ele faz esse convite: vinde a mim. Ó, vinde a mim, você aí, ó, você está pobre, está precisando, vem aqui para a igreja, né? Eu não falo bem a Jesus, né? Vem aqui para a igreja, nós vamos dar um jeito. Nós vamos orar e tal, mas não fala da salvação. Pode perceber. Não fala de pecado, não fala de arrependimento, não fala da justiça divina. Perceberam? Em tudo isso que nós falamos, desde o capítulo 6 até o 11, Jesus mostra amor, mas primeiro a justiça. Esse é o ponto fundamental. Então, vinde a mim. Quando Jesus fala, vinde a mim, é interessante, o povo estava sob um jugo, e ele agora fala, toma o meu jugo. Oh, mas vou sair de um jugo e entrar em outro? Pensa. Olha como Jesus... Bom, só Deus mesmo para ser sábio dessa forma, né? Fazer uma analogia dessa, né? Por que ele fala, toma o meu jugo? O seu povo, o povo de Deus, estava oprimido por várias maneiras, como já citamos, né? Primeiro, pelo poder político. Ele estava no poder político subjugado a Roma, uma pobreza e miséria, doenças intensas, e o mesmo poder político da igreja. Perceberam? Então, ele tinha duas opressões aí políticas. A igreja hoje não oprime? Oprime sim. Por que ela oprime? Ela oferece uma coisa que não está na palavra, é uma coisa que está infundada nos princípios das bênçãos do Senhor, que o Senhor abençoa, ele não veio aqui para alimentar só o corpo físico. A alimentação do corpo físico, ele não vai para todo mundo. Pensa nisso. Os ricos, acabamos de falar de uma estatística, de uma pesquisa que eu fiz, eles não se alimentam no mesmo arroz e feijão que nós, da mesma carne. Pode ser um pouquinho melhor, mas no fundo, o que é isso aí? Sobrevivência da carne. Algo mais que isso? Então, a palavra de Deus diz que ele manda sol e chuva para produzir alimentos para todos, indistintamente. Percebam, mas eu me preocupo em ir para o trono da graça
Procurar alívio das coisas da carne. Eu não penso nas coisas espirituais. Está entendendo? Então, esse poder político, ele oprime. Quando ele oprime desta forma, puxa, a religião está oprimindo. O mundo político está oprimindo. As ideologias, a filosofia, tudo está me oprimindo. Ó que jugo. Aí Jesus vem falar, tomai sobre vós o meu jugo. Por quê? Porque o poder eclesiástico, os fariseus, os escribas, subjugava, sobrecarregava aquele povo com leis humanas que se acumulavam às leis do Império Romano. Hoje nós estamos fazendo isso também na igreja. Eu vou lá para a política porque eu quero liberdade de pregar o evangelho. Mas que evangelho eu quero pregar? Qual é o evangelho que eles defendem lá no Senado, esses crentes que vão para lá? O evangelho que se alia ao comunismo, que se alia ao socialismo, que se alia à ditadura. Né? Mas deixa a igreja pregar. Pregar o quê? Pregar um status para eles que vivem regaladamente como os fariseus. Né? Hoje eu olho para a nossa igreja presbiteriana, quando eu vejo que os pastores estão ganhando e o status que eles têm, eu fico com vergonha. Eles não olham que lá na igreja, às vezes tem uma viúva que está passando necessidade e é fiel no dízimo. Está compreendendo? A igreja está oprimindo ou não? Né? Aí o camarada não sabe, é meio burro, né? Desculpe o sentido da palavra. Ah, vou ser pastor. Vou lá fazer o seminário, aí posso dormir e tal, vou ganhar meu sustento mensal. E a igreja fica lá à mercê. Você está entendendo? Então, é muito fácil essa política secular e eclesiástica oprimindo o povo de Deus. Por isso ele diz, né? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E para onde eu estou indo, vocês vão também. Né? Os oprimidos. Está entendendo os tipos de oprimidos que Deus fala? Não é no sentido da carne, é no sentido espiritual, principalmente. Né? Então, se você olhar quando Jesus veio, e João Batista, nós tivemos um período mais ou menos de 430 anos sem profetas, a igreja entrou em estupor. Quando você pega os livros chamados apócrifos lá, né? Tobias, né? Aqueles livros lá, históricos, eles são verdadeiros no sentido de história, se você não vê uma revelação divina, você não vê uma profecia, você vê pontos da época que eles estavam vivendo. Então, Jesus convida à liberdade individualmente. Agora não é o povo, mas você. Ele olha para mim, olha para você e fala assim, você. Né? Vinde todos os que estáis cansados. Quer dizer, é individual. Não vinde povo. Perceba. Por que ele fala vinde todos? Porque ele está revelando para quem? Se você pegar a maioria dos ensinos profundos de Jesus sempre foi o quê? Para os discípulos em separado. Não foi para toda a igreja. É impressionante isso, né? Eu fico assim, abismado de ver como Deus cuida, né? Daqueles que são seus. Ele separa. Parece que ele pega o coração, abre e coloca eles lá dentro. Você entendeu? É por demais maravilhoso, né? Então, Jesus convida a essa liberdade. Toma sobre si o meu jugo. Suave. Agora já não é opressão. O meu jugo é o quê? Suave. Né? Significa
Você não está sujeito a ser escravo. Você agora está protegido por amor. Você está entendendo? Olha só que lindo. Né? E aí ele diz assim, né? Você está oprimido. A política eclesiástica, as leis jurídicas, política secular e eclesiástica que dominam essas leis estão oprimindo você. Espiritualmente você perdeu referência, mas agora você vai pegar o meu jugo. Ele vai te aliviar. Ele é suave. Né? Eles eram sujeitos a cumprir normas pelas forças que oprimia. Agora não. Agora eles sentem um alívio porque Deus derrama no coração deles o amor. Derrama em nosso coração o amor. Aí, naturalmente, nós encontramos o quê? Paz, força para vivermos. Agora, Jesus diz, o meu jugo é diferente. O meu jugo não é escravizado. Você está escravizado agora, mas o meu jugo não. Eu não vou colocar uma sobrecarga pedindo para você tomar o meu jugo. Mas o meu jugo é para que você descanse. É para que você descanse. Eu não vou te sujeitar a muito trabalho. Apesar disso, de muito trabalho você ter fome. Não é isso. O meu jugo alivia o teu espírito. Ele te traz paz e discernimento. Tal a razão da igreja primitiva irá à morte por causa de Jesus, cantando hinos de glória a Deus, porque aqui, ó, o espírito, a mente, tinha alívio espiritual. É assim que nós estamos vivendo como igreja hoje. Está entendendo? Esse convite, né? Vinde a mim, olha agora o que ele diz, aprendei de mim. A palavra aprender de Jesus, né? Como Jesus viveu na Terra. Uma vida regalada, uma vida de riqueza, uma vida onde todos o amavam e gostavam dele. Quando o discípulo chega para ele e fala assim, eu vou te seguir, ele fala, olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, né? Perseguido, injuriado, com falsos testemunhos, né? Ridicularizado, né? Cusparada no rosto, chicotadas, preso. Aí ele vem e fala, aprendei de mim. Olha o que ele propõe para nós. Olha o jugo. Só que nesse jugo dele, aprender com ele, sofrer no mundo, no final ele diz o quê? Lá no seu último instante de fôlego na carne. Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Alívio eterno. Olha só. Né? Então, o convite de Jesus é sui generis, não tem igual. Não existe. Pois ele, após ter operado tantos milagres, ensinado com autoridade divina, né, o que acontece? Convida a participar das bênçãos do Pai Celestial. Olha, você vai entregar o teu espírito ao Pai Celestial para uma vida eterna. Teu espírito vai estar em paz, vai estar aliviado. Vai aprender de mim. Aí ele vai dizer o quê? Porque sou manso. Quer dizer, a palavra manso lá, ela traz dois adjetivos, meigo e simplicidade. Sabe o que é meiguice, né? E simplicidade. Né? E aí ele diz, eu sou manso, eu sou suave. Eu não sou tirano, eu não sou um imperador, eu não sou aquele que arranca o teu couro porque
quer riqueza, porque quer status, quer poder. Perceberam? Sou diferente, ele diz. Então, aqueles que estão sendo guiados a cada dia por Jesus, né, o que tem eles? Eles têm uma vida de paz no espírito, né? Aqueles que são guiados nos aspectos da lei civil e religiosa, era o mesmo que Jesus está dizendo a eles: olha, não se preocupe com isso aí. Viva a tua vida em separado. Deus não vai deixar você morrer de fome. Você não precisa das coisas que o mundo está dando a eles, porque isso aí não vem de Deus. Mas você precisa da eternidade com Deus. Entenderam? Vinde a mim. É isso que Jesus está propondo aqui. É esse tipo de alívio. Então, eu não oprimo, eu, ao contrário, alivio. Vinde a mim. Percebe que aí eu tenho um contraste muito acentuado, né? Muito acentuado, de Jesus para com o governo imperial, cheio de pompa, pecado, e o governo eclesiástico cheio de orgulho e corrompido. Jesus traz o quê? A realidade da vida, lá e com ele. Coisas distintas. Jesus é humilde de coração. Ele diz bem claro, né? Porque sou manso e humilde de coração. O que é ser humilde de coração? Não? É uma coisa assim que eu alio. Isso aqui é uma outra coisa que Jesus Cristo fala, né? A boca fala daquilo que o coração. Perceberam? Nosso coração é cheio de ira, de vingança, de mágoa, de desgosto, de ansiedade, de avareza, embora não percebamos. Nosso coração é cheio de desejos de coisas do mundo, né? Aí Jesus diz: olha, eu sou humilde de coração, não preciso de nada disso aí. Você comigo não precisa nada disso. Você tendo o que comer, se vestir e beber aqui na face da terra, você vai ser como um pássaro. Olha, eles não falam, não tecem, não fiam, não tem essa opressão do trabalho, mas Deus os sustenta. Perceberam lá, na solicitude da nossa vida, quando ele ensina? Oh, vocês olham um lírio do campo. Não é esse lírio simples que a gente tinha que ver, aquele era muito mais bonito, né? Olha, se vestem muito melhor que toda essa nobreza aí desse império, né? E aí ele diz: vocês serão vestidos muito mais lindos que as vestes brancas na terra celestial. Olha só a proposta de Jesus. Então, ele não diz que ele vai te dar todas as coisas, a riqueza aqui na terra, como a igreja fala hoje. Não. Ele promete uma riqueza muito, mas muito superior. Porque essa aqui é perecível, mas aquela é eterna. Estão percebendo? Eu não sei se isso ajuda vocês, mas a mim me ajudou muito quando estava estudando. Me ajudou muito, né? Então, Jesus é humilde de coração, perdoa, cura, direciona, dá forças, consola, devolve a esperança, um novo sentido para a vida. Ele levanta o homem do pó da opressão e do desespero. E leva para a brisa suave, suave do descanso espiritual. Eu fui meio poeta aí, né? Mas...
Aí ele vai encerrar dizendo: vinde a mim, encontrareis descanso. Olha, se você vier para a igreja, se você aceitar Jesus, você vai ter descanso. Você vai ver como Jesus muda a tua vida. Exatamente o oposto do que Jesus fala. No mundo, passais por aflições. A igreja promete boa vida. Já perceberam isso? A igreja, eu não entendo como é que eles conseguem fazer isso. Entender, eu entendo, mas é difícil de aceitar. Né? Difícil de aceitar. Jesus dá descanso aqui para quê? Para as coisas na terra? Para as vossas? Não. Para o seu espírito. Olha, mas eu não preciso perder noite de sono. Não adianta você comer o pão de dores. O enfado. Enquanto você dorme, Deus está proporcionando, diz o Salmo 127, né? Descanso, refrigério. Vamos imaginar assim, você está lá no deserto, já está quase morrendo de sede, aí você vê o oásis, não a miragem que o deserto provoca, mas o oásis de fato. Você pula da montaria e vai direto para a água. Aí você bebe primeiro, depois você pega o balde, se alivia, tira aquela... Nossa, deve ser uma sensação, hein? Me lembrei de quando era criança, saía da roça, ia lá para a cachoeira, uma linda cachoeira, disse que acabou hoje, não sei se é verdade. Entrava lá, ó, mas saía aquele poeirão todo, parecia que você tinha dormido 20 horas, saía de lá descansado. Né? Eu fico pensando, né? Jesus, se a gente se alinhar mesmo a Ele e entrar dentro dos montes de vida que Ele nos deu, como realmente seria o nosso espírito, como seria a nossa cabeça. Fico pensando isso. Refrigério. Ato e efeito de refrigerar, estar, bem-estar, produzindo a frescura da brisa, né? Nossa, a consolação. Às vezes eu estou aqui trabalhando, aí aqui vem aquele ventinho gelando, um ventinho abençoado. Toda hora eu falo isso aqui. Oh, ventinho abençoado, que gostoso, né? Nossa, que eu... Na minha própria vida eu fico tirando analogias, às vezes, para ver como Jesus é para conosco. Às vezes a gente não percebe. Um bom exemplo são as caravanas do deserto que eu já citei, né? Um alívio indescritível, supera qualquer dificuldade física. Não tem igual. Jesus aqui, né, neste alívio que ele promete, está somente para a alma. Olha, você está em aflição, mas tende paz em mim. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas e uma lá está reservada para você. Olha, tem coisa melhor que isso? Tem coisa mais linda que essa? Eu preciso de um evangelho que me promete coisas aqui na terra? Eu preciso desse evangelho que me fala: você está sofrendo aí, está oprimido? Sim, mas eu vou te dar um alívio eterno. É indescritível. Este Jesus me dá um alívio para a alma. Logo ele propõe o quê? A cura da alma que sobrepuja qualquer coisa aqui na terra.
no verso 28, né, do capítulo 10, ele fala um negócio interessante. Olha o que ele diz aqui, ó. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como no corpo. João 10, 28. Olha o que ele diz para mim. Tranquilo. Ele pode até matar você. Não tem problema. Mas você terá vida comigo. Eu não vou matar o teu espírito. Mas aqueles que estão matando o teu corpo serão mortos no corpo e no espírito. Separação eterna. Perceba. Aquele que recebe o jugo de Jesus é livre do fardo pesado, da opressão humana e da opressão do pecado. Eu poderia concluir com vocês agora dizendo uma coisa bem simples. O convite de Jesus para nós, os seus amados, é um convite de liberdade total. No sentido físico e no sentido espiritual, não para a vida na Terra. Né? Ele nos concede um fardo caracterizado pela humildade. É uma atenção espiritual aos desprezados. E aqui pode ser rico, pobre, intelectual, analfabeto, não interessa. Ele está falando de humildade diferente. Portanto, o melhor que nós temos a fazer nesta vida aqui é tomar o jugo de Jesus. Aí nós receberemos ali. Você está oprimido? Vinde, toma o meu jugo. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Aí na terra você pode continuar sofrendo, mas depois você vai ter o alívio eterno. Pense. Tanto, aprender com Jesus, sua mansidão, sua humildade, sua entrega, traz o quê? Libertação do mundo e nos proporciona um descanso indescritível. Estamos oprimidos pelo pecado, oprimidos pela política, oprimidos pela doença, pela situação econômica, pelos falsos profetas, pela igreja que não acompanha o jugo de Jesus. Estamos oprimidos emocionalmente com tudo isso que acontece no mundo. Vocês viram que ontem eu cito várias partes da história no vídeo para mostrar que a pandemia não é nada. Né? Mas nós estamos, é um momento que nós, nossa, é um momento que nós estamos vivendo, é o fim do mundo. Está vendo os pregadores aí, ó, está se cumprindo. Para com isso. Estamos oprimidos por muitas coisas. Só nós não podemos nos deixar oprimir espiritualmente como o mundo quer fazer. Jesus não nos oprime. Certo? Oremos a Deus e busquemos o alívio. Nos humilhamos, como Jesus se humilhou para nos salvar. Diante dele, e teremos o quê? O descanso. Já que na terra, em nosso espírito, e o descanso eternal, quando ele voltar. Que Deus assim nos abençoe. Ora, encerrando, Valtair. Senhor Deus, graças te damos. O quão é maravilhoso Deus braços. Tira de nós e livra e nos obedecia esse imenso Deus para
que nos livrou desde por ver sempre acontecendo isso. Não tinha necessidade. A nossa paz e não é. Faça de nós vontade para o mundo, Pai. Nos capacita a fazer a tua vontade, dando vez mais a nossos corações, nos ensinando, preparando para isso o dia de hoje, para a honra e glória. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.